Na hora de escrever suas cenas, você vai ter basicamente duas maneiras de passar uma informação para o seu leitor: contando e mostrando. Cada uma delas tem a sua função dentro de uma narrativa. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. João estava furioso. Deu um soco na cara de Luiz. Você pode perceber que essa cena é bem direta. Eu estou dizendo exatamente para o leitor o que está acontecendo aqui. Isso é contar. Mas também existe uma outra maneira de eu comunicar essas mesmas informações. João tinha os maxilares pressionados. Sua testa estava franzida quase a ponto de rasgar a pele do rosto. Suas papilas gustativas provavam cólera que descia como ácido por sua garganta. Cerrou os punhos e, com a mão direita, martelou a estrutura óssea no rosto de Luiz. Agora a gente tem uma cena com um pouco mais de detalhes e carga dramática também. E tem mais chance do leitor se envolver emocionalmente com o texto agora, com esse tipo de cena. Isso é mostrar. Quando a gente escolhe contar, a gente está acelerando uma cena. Quando a gente escolhe mostrar, a gente está diminuindo a velocidade e aumentando um pouco as descrições. Quando a gente escolhe contar, a gente está sendo direto com o leitor. A gente não deixa espaço para ele interpretar nada. A gente está jogando a informação pronta para ele. Quando a gente escolhe mostrar, a gente está sendo um pouco mais subjetivo no texto. O leitor agora vai ter que interpretar e talvez até montar a cena na cabeça dele para conseguir captar o que está acontecendo. No primeiro exemplo, o leitor entende logo de cara que João está com raiva, mas é muito difícil o leitor sentir um pouco dessa raiva também, porque a frase é direta. Já no segundo exemplo, eu optei por não falar a palavra raiva, eu descrevi ela. Isso aumenta as chances do leitor se envolver emocionalmente com a cena, sentir um pouco dessa raiva também e entender a tensão que está acontecendo entre os dois personagens. Na hora de escrever a sua história, contar e mostrar é igual usar 2 temperos na sua receita. Você tem que saber a quantidade certa, senão você vai acabar estragando tudo. Imagina que você está escrevendo o clímax da sua história, ou seja, a cena mais emocionante, a que o seu leitor mais está esperando por ela a história inteira. Vamos imaginar que o seu protagonista é um advogado que está indo para o fórum numa sessão com o juiz para defender o cliente dele. É claro que isso varia de história para história e também conta muito a sua intenção, o que você quer fazer com a sua história. Mas dificilmente você vai gastar tempo agora descrevendo como que foi o trajeto de carro do advogado até o fórum, a não ser que isso seja totalmente relevante para a história. O que você precisa que o seu leitor saiba de verdade é que o advogado chegou no fórum e está pronto para defender o cliente dele. Nesse caso, o clímax e todas as descrições que você precisa tem que ficar na sessão, na audiência com o juiz. Se você fizer essa cena direta, o advogado chegou e no último momento, quando tudo parecia estar perdido, ele usou um argumento perfeito e conseguiu convencer o juiz de inocentar seu cliente. Você acabou com todo o clímax e com toda a carga dramática da principal cena do seu livro. Nesse momento, vale a pena dar um pouco mais de atenção para esse tipo de cena, porque é justamente essa cena que vai arrancar as emoções do seu leitor. Se você escrever uma história inteira só usando o primeiro modo, contando, você vai fazer uma história muito rápida, muito ágil, o seu leitor não vai se envolver emocionalmente com os personagens e ele não vai sentir nada a história inteira, ele só vai ler uma sequência de acontecimentos. Se você escrever uma história inteira usando só o segundo modo, descrevendo tudo o tempo todo, pode ser que o seu leitor canse, pode ser que ele não aguente chegar até o final. Treine bastante isso que eu acabei de explicar. Escolha um dos modos e escreva uma cena qualquer da sua cabeça. Um parágrafo só é o suficiente. Depois reescreve ela usando o outro modo. Coloca uma do lado da outra, compara. Outra coisa que ajuda bastante você a entender esse conceito é prestar atenção nos livros que você estiver lendo. Tenta identificar quando o escritor está usando cada um dos modos que eu expliquei aqui hoje. Eu sou o Lucas Mota, o suposto escritor.